Núcleo da Terra em perigo. Cientistas surpreendem com mistérios geológicos impressionantes. Era uma tarde ensolarada quando o alarme soou no laboratório subterrâneo da Universidade Federal de Geociências. Sofia, a geóloga determinada, estava diante de monitores piscando, cada um carregando dados que pareciam tirados de um filme de ficção científica. "O que é isso?" murmurou, com o coração acelerado. O núcleo da Terra estava apresentando sinais estranhos, vazamentos, fissuras. Era como se as entranhas do planeta estivessem sussurrando segredos aterradores. Lucas, o sismólogo ambicioso, chegou apressado. Seus olhos brilhavam de excitação e temor. "Você está vendo isso? É a oportunidade da nossa carreira." Ele mal conseguia conter o entusiasmo. Mas Sofia sentiu um nó na garganta. Essa não era uma simples descoberta. Havia algo mais profundo, mais sinistro. Compartilhar essas informações com o mundo poderia causar pânico, mas também salvar vidas. Os dados mostravam uma estrutura instável que vibrava sob os pés de todos, como se o próprio chão estivesse vivo. Milhares de terremotos poderiam ser desencadeados. "Esta é uma bomba relógio!" exclamou Sofia, enquanto a tensão se acumulava no ambiente. Mariana, a especialista em petróleo, ouviu a conversa com um semblante enigmático. Ela sabia que tinha sua própria parte a revelar, uma conexão familiar com o magnata do petróleo, que não hesitaria em silenciá-los se isso ameaçasse seus interesses. O trio se reuniu para discutir o que fazer. "Precisamos de mais dados, que prove a gravidade da situação", disse Lucas, já imaginando seu nome em revistas científicas. Mas Sofia logo o interrompeu, pressionando as mãos no rosto. "E se descobrirmos que as atividades humanas contribuíram para isso? Isso é uma questão ética." À medida que cavavam mais fundo, eles revelavam uma rede de atividades industriais que ameaçava não só suas carreiras, mas o futuro do planeta. Lucas sentiu um frio na espinha ao pensar no que isso significava. Enquanto ele sonhava com fama, uma sombra de culpa se aproximava. Mariana evitava os olhares, sabendo que seus laços familiares poderiam ser sua ruína. Então, o telefone de Mariana tocou. O nome na tela fez seu coração parar. Robério, o magnata. "Mariana, preciso de informações. Agora", dizia a voz autoritária ao outro lado. O pânico tomou conta dela. O que ele sabia? Seu passado. Logo se tornaria uma arma contra seus colegas. Uma decisão precisava ser tomada antes que o tempo acabasse. Mas enquanto o relógio corria, outro tremor passou pela cidade. A vibração na terra parecia um aviso. O que mais estavam escondendo? Sabiam agora que o núcleo da Terra não era apenas um fenômeno geológico, mas um grito de alerta. Um aviso aterrador que poderiam ignorar à custa de suas vidas e do mundo ao redor. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." A vibração na terra aumentava e o telefone na mesa de Mariana parecia um invasor em meio ao silêncio aterrador. "Mariana, preciso de informações. Agora."
Robério, o magnata do petróleo, estava impaciente. O ar no laboratório ficou pesado, como se o próprio espaço estivesse buscando uma saída. Mariana respirou fundo, a pele arrepiada. O que ele sabe? Pensou, os olhos se voltando para Sofia e Lucas, que a observavam com expressões confusas. Eu preciso atender, disse, como se estivesse tendo um pesadelo. Com a mão trêmula, ela pressionou o botão atender. Robério, começou, mas a voz dele cortou-lhe a fala. Você deve manter isso em segredo. Ninguém pode saber o que estamos prestes a descobrir. O coração de Mariana disparou. O quê? Descobrir? O que acontece se ela não obedecesse? Do outro lado da sala, Lucas se inclinou para a frente, seus olhos arregalados. Mariana, o que ele está dizendo? O que ele sabe sobre o núcleo da Terra? Agora era real. Colocavam-se em jogo suas vidas, e a ideia de fama se desvanecia como um sonho distante. Esta era uma questão de sobrevivência. Eu não posso, preciso saber mais. Mariana respondeu, sem pensar, enquanto falava. Algo em seu tom fez um estalo dentro dela. Uma imagem passou rapidamente pela mente. Sua infância em um dos campos de perfuração, os olhares de preocupação de sua mãe, a pressão constante do pai para que ela seguisse o legado da família. Robério ficou em silêncio por um momento. Então você já sabe o que está em jogo. E não pode falar sobre isso. Do contrário, tudo que ama estará em perigo. O que isso significava? O núcleo da Terra, fissuras e vácuos. Tudo parecia interligado. Com um gesto rápido, Lucas puxou o celular do bolso e começou a gravar tudo, os olhos fixos em Mariana. Isso é uma mina de ouro, Mariana. Precisamos compartilhar. Lucas não. O grito dela estava cheio de desespero. Percebeu que sua lealdade a Robério poderia ser uma traição a seus amigos, mas ao mesmo tempo poderia ser a salvação deles. O núcleo estava instável e as consequências de suas descobertas eram imprevisíveis. A conversa foi interrompida abruptamente por um estrondo vindo do chão. Um gemido profundo de terra se contorcendo sob pressão. Os três estremeceram, sem saber o que viria a seguir. Terremoto! Gritou Lucas, que já estava correndo para os monitores. Os dados piscavam cada vez mais rápido e Sofia sentiu um frio na barriga. Isso não é bom. Precisamos sair daqui. No entanto, antes que pudessem se mover, um alarme ensurdecedor soou e as luzes começaram a piscar. A voz robótica da central ecoou pelos alto-falantes. Atenção! Falha na estrutura! Proceder para a evacuação imediata. Mariana olhou para os dois, o pânico transbordando em seu olhar. E se Robério souber de algo mais? E se isso tudo for parte do plano dele? Foi como se uma lâmpada tivesse acendido. O magnata não estava apenas em busca de lucro. Havia algo mais obscuro em jogo. Eles eram peões em um tabuleiro maior. Enquanto o chão tremia e as luzes cortavam o ambiente, Mariana se viu contando os segundos. O que Robério estava escondendo? Quem ele realmente era? Mas seria tarde demais para descobrir. O chão sacudia sob seus pés, e a incerteza acentuava o medo. O núcleo da Terra poderia estar gritando, mas quem escutaria antes que fosse tarde demais? Quando as portas se abriram abruptamente e eles foram empurrados para fora, o caos tomou conta. O que eles descobriram poderia mudar tudo. Só que agora eram eles que precisavam decidir. Seguir o caminho seguro que Robério queria traçar, ou desvendar uma verdade que poderia devastar o mundo. O chão ainda tremia quando eles saíram do laboratório. A luz piscava freneticamente, como se o próprio espaço estivesse instável. Mariana, Sofia e Lucas se encontraram em meio ao caos. Mas o desespero não era o único sentimento que pairava no ar. Havia também um poder oculto, um segredo prestes a ser revelado. Precisamos de um lugar seguro, gritou Sofia, passando pela porta de emergência. O corredor estava escuro.
com as luzes intermitentes, criando sombras que dançavam ao redor deles. Cada passo era como uma batida de tambor em seus corações. Enquanto corriam em direção à saída, uma voz familiar reverberou entre eles. Esperem, era Robério. Ele estava ali bem à sua frente, com uma expressão de urgência que não condizia com seu caráter habitual. Vocês não deveriam ter saído. Não ainda. Mariana parou em choque. Que Robério estava fazendo ali? Que? Ele sempre mantinha sua distância. E por que lhe parecia tão aflito? Que você sabe? Que está acontecendo? A voz dela tremeu, mas não havia espaço para hesitação. Não temos tempo. A verdade que vocês descobriram é muito maior de lo que imaginam. Eu não sou apenas magnata do petróleo. Sou parte de grupo que controla. O que acontece aqui embaixo? As palavras dele cortaram o ar como uma faca. O trio trocou olhares confusos, cercados pelo pânico. Era tudo uma farsa? Robério avançou. Sua voz agora era sussurro nervoso. O núcleo da Terra. O que vocês estão vendo? Essas fissuras, os tremores. Isso tudo não é só acidente. É uma reação ao que nós fizemos. Há perfurações além do limite. O nosso grupo precisa de energia. E nós despertamos algo que não devíamos. Sofia sentiu seu estômago revirar. Mas por que você está aqui? Você deveria estar nos ajudando, não nos ameaçando. Porque sou o único que pode ajudar a evitar o que está prestes a acontecer. Robério disse, sua expressão mudando de desespero para controle súbito. A estrutura está colapsando, e se não agirmos agora, todos nós vamos morrer. E o que pode ser liberado pode ser devastador. Morte? Liberação de quê? Os pulsos de Mariana estavam acelerados. Aquela conversa estava indo para um lugar terrível. E então, como uma epifania, ela se lembrou de algo que não faria sentido antes. Um projeto que seu pai mencionara em tom de segredo. Conversas sussurradas ao telefone que ela tentara ignorar. Robério, você está dizendo que o núcleo não é apenas energia, mas algo mais? Algo que pode ser usado como arma? O horror crescia em sua voz, o pavor refletido em seus olhos. Robério fez uma pausa, os olhos fixos nos deles. Sim, e se não fizermos nada agora? O que pode ser liberado não conseguirão imaginar. Não estamos apenas falando de terremotos. Temos algo em nossas mãos que pode causar a destruição global. Um tremor mais forte sacudiu o chão, fazendo as paredes rangerem. Sofia gritou e os outros se agarraram a ela. O laboratório começou a desmoronar ao seu redor. Robério se virou para eles, agora com um olhar penetrante. Precisamos ir, mas eu preciso da confiança de vocês. Não posso fazer isso sozinho. Confiar em você. Depois de tudo isso, Lucas estava enraivecido, mas havia uma chama de hesitação em seu olhar. O que mais eles poderiam fazer? Era como estar dentro de um pesadelo. Se não confiarem, todos nós vamos morrer. É hora de decidir, seguir o caminho seguro. Ou arriscar tudo para descobrir a verdade. O desespero nos olhos de Robério parecia genuíno. Enquanto a estrutura continuava a desmoronar, um estrondo ressoou e, de repente, o chão se abriu sob eles. A luz do dia foi substituída por um abismo escuro e gelado. Eles foram puxados para dentro, inevitavelmente. A última visão de Mariana foi o olhar horrorizado de Sofia e a mão desesperada de Lucas tentando alcançá-la. Não havia mais volta. A luta pelo futuro parecia estar só começando. Quem eram realmente esses personagens em meio ao colapso de um mundo tão familiar? O que esses segredos e lealdades realmente guardavam? As perguntas ecoavam, enquanto o abismo engolia tudo e a escuridão sorria.
A queda foi rápida, como um pesadelo descontrolado. Enquanto Mariana, Sofia e Lucas se precipitavam pela escuridão, o mundo que conheciam se desvanecia. O ar ao redor deles parecia se comprimir e tudo em que acreditavam estava prestes a ser testado. Quando finalmente atingiram o fundo, a queda não fez eco, apenas um silêncio ensurdecedor. Mariana se levantou, a respiração entrecortada. O lugar era uma caverna imensa, paredes brilhando com um brilho quase sobrenatural. Onde estamos? Sua voz ecoou, mas a escuridão engoliu as palavras. Isso não é normal, Lucas murmurou. À sua volta, as rochas pulsavam, como se estivessem vivas. Era inexplicável e, ao mesmo tempo, aterrador. Sofia olhou ao redor, tentando entender a nova realidade. O chão tremia levemente, mas não havia mais tremores violentos. Era como se a caverna estivesse numa espécie de suspensão, esperando algo. Precisamos sair daqui, disse ela, já pensando em um plano. Robério, Mariana começou, a dúvida acumulando-se em seu peito. O que realmente estava acontecendo? Quem era ele, de fato? Antes que pudesse continuar, algo gritou no fundo da caverna. Um grito profundo, quase humano. Os três se entreolharam, perplexos. O que foi isso? Lucas estava pálido, seus olhos arregalados fixos na origem do som. O eco reverberava nas paredes como um aviso. Eu não sei, mas vamos nos afastar disso. Sofia apressou-se. Mas antes que pudessem se mover, uma sombra enorme atravessou o chão. Era um grupo, muitos deles, homens e mulheres, todos uniformizados, como se estivessem à espera deles. Vocês finalmente chegaram, disse uma mulher com um olhar penetrante. Estávamos esperando você, Mariana. Ela sentiu o frio da realidade. Esperando por ela? O que você sabe sobre mim? Sua voz estava embargada, o medo se tornando quase palpável. A mulher se aproximou. Seu sorriso era enigmático, mais do que imagina. Sua família fez um acordo, e você, querida, é a chave. As palavras dela foram como um golpe. O passado que Mariana tentava deixar para trás, agora a alcançava de forma brutal. Não, a minha família nunca. A negação soou desesperada. Mas havia uma verdade oculta que a luz da caverna parecia iluminar. Pequenas lembranças começaram a surgir. Conversas emocionadas do pai, o olhar preocupado da mãe, o sussurro sobre um legado. Seu pai fez parte desta organização desde o início. O mesmo grupo que tira a energia do núcleo da Terra, mas também o que o mantém em equilíbrio. E agora, com a instabilidade, você precisa escolher um lado. A mulher explicou com uma calma fria. O chão sob Mariana parecia desmoronar. Mas eu não tenho nada a ver com isso, gritou, o desespero apertando sua garganta. Robério havia falado sobre proteção, mas o que ela realmente precisava era escapar. Ah, mas você tem tudo a ver. Você é mais do que a filha dele. Você é a herdeira de um poder que pode solidificar a energia ou liberá-la para a destruição. E o tempo está se esgotando. A mulher, agora com um olhar intenso. A escolha está nas suas mãos, Mariana. O que vai fazer? Mariana sentia um nó no estômago. Aquilo a deixava sem ar. Seu mundo virava do avesso em questão de segundos. Ao olhar para Sofia e Lucas, percebeu que eles estavam tão perdidos quanto ela. Os olhares deles eram uma mistura de choque e desespero. Mas havia algo mais. Traição, talvez. Ou seria apenas escolha? Uma onda de tremor atingiu a caverna, mais forte agora. O ciclo de ruína e reconstrução não era apenas uma possibilidade, mas uma iminência. Mariana estava no centro de tudo, um labirinto de verdade e mentira. As paredes estavam se fechando,
e cada escolha parecia mais pesada do que a anterior. O que ela faria agora? Assim que as rochas começaram a desmoronar, o universo parecia girar em torno dela. Sem mais escolhas visíveis, Mariana teve que olhar para dentro. Quem realmente era ela? A herdeira de um legado assassino ou uma simples geóloga que queria entender o mundo? A verdade não estava apenas nas paredes pulsantes à sua volta, mas em sua essência. O que mais ela não sabia sobre si mesma? E, acima de tudo, ela estava disposta a arriscar tudo para descobrir. Mariana sentiu o coração disparar. Aquela mulher com um olhar enigmático acabara de colocar sua vida em um contexto sombrio. Eu sou a chave? As palavras saíram de seus lábios como um suspiro admirado, ou talvez um grito apavorado. O peso da revelação começava a descer como uma neblina, gélida ao seu redor. Sim, você é. E se não agir agora, as consequências podem ser catastróficas. A mulher fixou o olhar em Mariana. Sofia e Lucas permaneceram em silêncio, absorvendo a gravidade da situação. Mariana só conseguiu pensar em uma coisa: em como tudo o que acreditava sobre sua vida agora estava em fragmentos. Um tremor mais intenso sacudiu o chão. As rochas pulsantes pareciam querer se erguer, como se estivessem respondendo a algo. É agora! Gritou a mulher. A energia está se acumulando e precisamos canalizá-la. Inquietante. De repente, una onda de energía explodió da caverna. Era como un relámpago invisible, y todos fueron jogados al suelo. Un clarón de luz branca ofuscante henchó el espacio, facendo cerrar los ojos. Cuando la luz finalmente se disipó, algo mudó. Una cataclísmica sensación de poder percorrió la caverna. Mariana sintió una conexión extraña con el ambiente, como si, de alguna forma, ella fuese una extensión de la propia tierra. Ella se levantó, confusa y asustada. ¿O qué aconteció? Preguntó, a voz tremendo en un misto de pavor y curiosidad. A mujer que os había recibido oyó los hoyos de Mariana con intensidad renovada. Você despertó la energía del núcleo. Agora precisa decidir cómo usala. Si non tomar as rédeas, a energía puede destruí-los ou salvá-los. Sofia, que observava atenta, fez um gesto para interromper. Espere, isso é absurdo. O que você quer dizer com usar a energia? E quem são vocês realmente? A mulher respirou fundo. Nós somos os guardiões do núcleo. E sua família sempre esteve ligada a nós. Temos um propósito aqui. E a sua chegada é a última chave para equilibrar tudo isso. Mariana estava em choque. Nunca havia imaginado que a história de sua família poderia ser tão intricada. Antes que pudesse formular outra pergunta, uma sombra se projetou atrás deles. Robério apareceu, seu rosto pálido e lívido. O que vocês fizeram? A voz dele era um sussurro furioso, cheio de desespero. Você não pode controlar isso, gritou um dos guardiões. Seu tom cortou o ar como uma faca. Você sabe que isso pode acabar com você e com sua ganância. Eu só queria proteger o que é meu, Robério disparou, seus olhos se movendo entre os presentes, em busca de uma saída. Você não entende o que está em jogo. Uma nova onda de energia percorreu a caverna, muito mais forte que a anterior. Mariana sentiu que algo lhe escapava. Algo muito maior do que a simples percepção da energia. Um grito assustador, um dos guardiões caiu, e o chão começou a rachar, uma fissura se formando bem na direção de Robério. Não! Mariana gritou, mas antes que pudesse se mover, os brados de desespero e medo ecoaram. A fissura aumentava e Robério começou a cair. Ele segurou o chão com as mãos. Mariana, me ajude! Eu sou seu pai! O impacto das palavras atingiu Mariana como um soco no estômago. Espera, o quê? Ele não podia estar sério. Isso não pode ser verdade. A revelação a desestabilizou. Você nunca esteve lá. Você só se importou com o poder.
Os olhos de Robério estavam cheios de angústia. Você não sabe, eu fiz isso para proteger você e seu futuro. Eu entrei para esse grupo para garantir que você tivesse uma vida melhor. A terra tremeu novamente. Os guardiões começaram a recuar, enquanto a confusão se instalava. O peso da verdade parecia esmagadora. Você é meu pai? Ecoou na mente de Mariana. As memórias, as mentiras. Tudo voltando para atacá-la naquela fraqueza exposta. Ela hesitou, sua mente turva com emoções conflitantes. Como poderia confiar nele agora? Robério gritou novamente, tentando se agarrar aos últimos vestígios do chão. Por favor, Mariana. O chão estremeceu sob seus pés, e uma onda de energia se aglomerava em torno dela, pronta para ser liberada. E então o coração dela se partiu em uma decisão. Será que ela salvava o homem que a abandonou? Ou conseguiria manter a verdade que estava prestes a descobrir? Com um último olhar para Lucas e Sofia, que estavam tão atordoados quanto ela, olhou de volta para Robério. O futuro do núcleo e de suas vidas estava prestes a mudar, e a pressão nas costas era intensa demais. Diante de uma escolha mortal, você estaria disposto a sacrificar tudo por amor ou pela verdade? Mariana não sabia, mas o chão sob ela estava se despedaçando, e talvez o mesmo pudesse acontecer com sua fidelidade. Mariana sentiu o coração disparar. Aquela mulher com um olhar enigmático acabara de colocar sua vida em um contexto sombrio. Eu sou a chave? As palavras saíram de seus lábios como um suspiro admirado ou talvez um grito apavorado. O peso da revelação começava a descer como uma neblina gélida ao seu redor. Sim, você é. E se não agir agora, as consequências podem ser catastróficas. A mulher fixou o olhar em Mariana. Sofia e Lucas permaneceram em silêncio, absorvendo a gravidade da situação. Mariana só conseguiu pensar em uma coisa, em como tudo o que acreditava sobre sua vida agora estava em fragmentos. Antes que pudesse dizer algo, um tremor mais intenso sacudiu o chão. As rochas pulsantes pareciam querer se erguer, como se estivessem respondendo a algo. É agora! Gritou a mulher. A energia está se acumulando e precisamos canalizá-la. Como? Mariana estava perdida. Como ela poderia ser parte de tudo isso? Mas antes que alguém respondesse, as rochas começaram a se mover, deslizando e se rearranjando em uma formação inquietante. De repente, uma onda de energia explodiu da caverna. Era como um relâmpago invisível, e todos foram jogados ao chão. Um clarão de luz branca ofuscante encheu o espaço, fazendo-os fechar os olhos. Quando a luz finalmente se dissipou, algo mudou. Uma cataclísmica sensação de poder percorreu a caverna. Mariana sentiu uma conexão estranha com o ambiente, como se de alguma forma ela fosse uma extensão da própria terra. Ela se levantou, confusa e assustada. O que aconteceu? Perguntou, a voz tremendo em um misto de pavor e curiosidade. A mulher que os havia recebido olhou nos olhos de Mariana com intensidade renovada. Você despertou a energia do núcleo. Agora precisa decidir como usá-la. Se não tomar as rédeas, a energia pode destruí-los ou salvá-los. Sofia, que observava atenta, fez um gesto para interromper. Espere, isso é absurdo. O que você quer dizer com usar a energia? E quem são vocês realmente? A mulher respirou fundo. Nós somos os guardiões do núcleo, e sua família sempre esteve ligada a nós. Temos um propósito aqui, e a sua chegada é a última chave para equilibrar tudo isso. Mariana estava em choque. Nunca havia imaginado que a história de sua família poderia ser tão intricada. Antes que pudesse formular outra pergunta, uma sombra se projetou atrás deles. Robério apareceu, seu rosto pálido e lívido. O que vocês fizeram? A voz dele era um sussurro furioso, cheio de desespero. Você não pode controlar isso, gritou um dos guardiões.
Seu tom cortou o ar como uma faca. Você sabe que isso pode acabar com você e com sua ganância. Eu só queria proteger o que é meu. Robério disparou, seus olhos se movendo entre os presentes, em busca de uma saída. Você não entende o que está em jogo. Uma nova onda de energia percorreu a caverna, muito mais forte que a anterior. Mariana sentiu que algo lhe escapava, algo muito maior do que la simple percepción de energía. Con un grito asustador, uno dos guardiões cayó y por cuenta se rajó, una fisura se formando bien na dirección de Robério. No, Mariana gritó, pero antes de que pudiese se mover, los brazos de desespero y miedo ecoaron. La fisura aumentaba, y Robério comenzó a caer. Él aseguró el piso con las manos. Mariana, me ayuda, yo soy su padre. O impacto de las palabras atingió a Mariana como un soco en el estómago. Espera, ¿o qué? Él no podía estar serio. Isso não, de ser verdade. A revelação a desestabilizou. Você nunca esteve lá. Você só se importou com o poder. Os olhos de Robério estavam cheios de angústia. Você não sabe, eu fiz isso para proteger você e seu futuro. Eu entrei para esse grupo para garantir que você tivesse uma vida melhor. A terra tremeu novamente. Os guardiões começaram a recuar enquanto a confusão se instalava. O peso da verdade parecia esmagadora. Você é meu pai? Ecoou na mente de Mariana. As memórias, as mentiras, tudo voltando para atacá-la naquela fraqueza exposta. Ela hesitou, sua mente turva com emoções conflitantes. Como poderia confiar nele agora? Robério gritou novamente, tentando se agarrar aos últimos vestígios do chão. Por favor, Mariana. O chão estremeceu sob seus pés, e uma onda de energia se aglomerava em torno dela, pronta para ser liberada. E então o coração dela se partiu em uma decisão. Será que ela salvava o homem que a abandonou ou conseguiria manter a verdade que estava prestes a descobrir? Com um último olhar para Lucas e Sofia, que estavam tão atordoados quanto ela, olhou de volta para Robério. O futuro do núcleo e de suas vidas estava prestes a mudar e a pressão nas costas era intensa demais. Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, uma estrondosa explosão ecoou ao redor da caverna. Uma luz intensa iluminou todo o espaço, e no coração dessa luminosidade, um ser colossal surgiu, uma figura etérea com aparência de cristal. Era como se a própria essência da terra estivesse ali, acordada e furiosa. Vocês despertaram meu poder, disse a entidade com uma voz que reverberava nos ossos. E agora devem arcar com as consequências. Mariana sentiu uma onda de pavor. Quem é você? Perguntou, sua voz ecoando na caverna. Eu sou o núcleo que vocês tanto buscam entender. A energia que vocês tentam controlar não é apenas força, é vida e destruição. Os olhos de Robério arregalaram. Não é possível. O que você quer de nós? A impotência era palpável. Vocês têm a escolha de moldar o destino da Terra, mas isso vem com um preço. O equilíbrio foi rompido, e a única forma de repará-lo é com um sacrifício. A cada palavra da entidade, o chão tremia ainda mais, como se o próprio mundo estivesse se preparando para expelir algo. Mariana percebeu, naquele instante, que a verdadeira natureza daquela revelação não era apenas sobre poder, mas sobre sacrifício, e com isso também percebeu o que estava em jogo, a vida do pai que a abandonara, e a verdade sobre quem ela realmente era. O que sacrificariam eles? O que todos estavam dispostos a perder? A tensão no ar se intensificou, e ela se viu no centro de um dilema maior do que tudo que já enfrentara. O que ela realmente valorizava?
A escolha estava diante dela, e a hora chegara. Mas era a escolha certa? E se o sacrifício fosse dela mesmo? O que viria a seguir poderia mudar tudo. E a caverna esperava. A luz da entidade colossal preenchia toda a caverna. Mas Mariana não conseguia desviar o olhar de Roberio. Era como si el tiempo tuviese parado, y as palavras dele ecoassem nas paredes alrededor, enquanto ela lutava contra as emoções misturadas. Ele era seu pai, o homem que havia fugido, que a deixara em meio à confusão, agora estava ali, pendurado entre a vida e a morte. Verdade ou mentira? Mariana não sabia mais em quem confiar. E antes que pudiese tomar uma decisão, a entidade, com toda sua majestade, pulsou e emitiu um tremor devastador, que fez o chão balançar sobre eles. Um barulho estrondoso reverberou, como se a própria terra estivesse gritando: Mariana, Roberio estava prestes a cair, me ajude. A urgência na voz dele a fez hesitar, mas o que ela queria? Salvar o homem que a abandonou? O que fazer? As palavras da mulher guardiã a distraíram. Se você não agir agora, perderemos tudo. Mariana sentiu a pressão da responsabilidade desabando sobre ela. Com o coração acelerado, Mariana estendeu a mão em direção a Roberio. Ele a olhava com esperança, mas a luz da entidade pulsava ao seu lado, exigindo sua atenção. E então, no momento em que seu toque quase se concretizou, algo inesperado aconteceu. Do fundo da caverna, uma fissura se abriu e uma sombra escura se projetou para fora dela, uma forma grotesca que emanava um ar de malícia. Vocês não podem controlar o poder, gritou a entidade, sua voz agora tingida de pavor. A criatura, grotesca e ameaçadora, se lançou em direção a Roberio, que estava prestes a cair. Não, Mariana gritou, mas, antes que pudesse reagir, a entidade prateada disparou um feixe de luz em direção à sombra. Um estrondo ressoou quando a luz e a escuridão colidiram. As paredes da caverna começaram a se desmoronar e a pressão no ar se tornou insuportável. Roberio estava prestes a ser engolido pela sombra. Mariana, fortaleça-se, ele gritou, mas suas palavras mal conseguiam atravessar o caos. Em um instinto, Mariana se concentrou, e antes que pudesse entender completamente, sentiu como se a energia do núcleo se canalizasse através dela. Eles estavam interligados. Um movimento quase involuntário levantou as mãos e, como se respondendo a um chamado, uma onda de luz saiu dela, envolvendo não só Roberio, mas também a entidade. Você está pronta para enfrentar isso? O sussurro da mulher guardiã ecoou em sua mente. Mas no instante seguinte, a sombra se espalhou como uma fumaça escura, atravessando a luz de Mariana, sugando tudo ao seu redor, deixando apenas um rastro de desespero. E então, o que Mariana nunca sonhou que pudesse acontecer, aconteceu. Em um instante que parecia uma eternidade, a sombra começou a se distorcer, revelando a verdadeira forma por trás do horror. Era Roberio. A criatura que se aproximava dele estava viva, pulsando, com cada movimento revelando o rosto dele. Mas distorcido, quase grotesco. Roberio, Mariana gritou, sentindo uma dor profunda e pessoal. O que você se tornou? Eu não quero isso. Ele estava se debatendo entre o que parecia ser uma luta interna. Era como se a escuridão estivesse tentando consumir o que restava de sua essência. Mariana ficou paralisada. Seu mundo virou de cabeça para baixo. O homem que ela sempre desejou conhecer estava agora perdido em uma versão monstruosa de si mesmo. Mariana, Roberio gritou, mas não era mais a voz que ela reconhecia. Está me segurando. Ajude-me a sair disso. As palavras misturavam pânico e súplica, mas agora era a vez dela ter que decidir. Ela olhar para os guardiões,
para o poder que emanava de dentro dela. Era preciso resgatar o que restava de Robério, ou encarar a verdade insuportável de que as origens dele eram ainda mais sombrias do que imaginara. O que isso significava para ela e para o futuro? Sua mente girou, confusa de dilemas e escolhas. Então, antes de tomar qualquer decisão, a caverna pareceu explodir, um novo tremor repartindo o espaço. A fissura abriu ainda mais, engolindo a luz e revelando um abismo. Ela ficou paralisada, enquanto o medo e a urgência se fundiam em uma única ideia. A linha entre salvar e sacrificar estava mais tênue do que nunca. Decida-se, Mariana. A voz da mulher, guardiã, ecoou de um modo que parecia fazer as paredes tremerem. Uma escolha tinha que ser feita, mas a verdade parecia diluir-se entre seus dedos. A sombra de Robério a implorava, mas em meio ao caos, o que realmente restava dele. Mariana fechou os olhos, a escuridão a engolindo. E sem mais tempo para pensar, ela teve que agir. Agora. A luz da entidade colossal preenchia toda a caverna, mas Mariana não conseguia desviar o olhar de Robério. Em um segundo que parecia se arrastar, ela sentiu a força da verdade e da dor se chocar. Ele era seu pai? O homem que a deixou em meio à confusão agora estava prestes a ser engolido por sua própria sombra. Mariana! A voz dele soava angustiada, mas o que ela sentia agora era uma mistura de compaixão e revolta. A entidade pulsava, enquanto os ecos da caverna gritavam pelo desespero de Robério. «Me ajude!» Ela hesitou, envolvida nos sentimentos conflitantes que agora consumiam. No entanto, a entidade, com sua luz invasiva, começou a vibrar como se percebesse a excitação dela. Um novo tremor pulou pelas paredes, e Mariana se viu presa entre a dor do pai e a urgência que tudo ao seu redor exigia. «Decida-se, Mariana!» A mulher guardiã gritou, sua voz se misturando à crescente turbulência do ambiente. «Se você não agir agora, perderemos tudo.» Mas enquanto ela se movia em direção a Robério, algo inesperado aconteceu. A sombra que o envolvia começou a se expandir, não apenas engolindo o que restava dele, mas também tomando forma, virando algo mais. Uma gargalhada cruel ecoou pela caverna. Logo, a sombra se materializou em uma figura conhecida. Era seu irmão, Gabriel. Mariana ficou paralisada. Ele estava ali. O irmão que supunha estar perdido, transformado de um jeito que a fez perder o fôlego. «Gabriel!» gritou Mariana, a voz entrecortada de choque e incredulidade. «Você está vivo?» «Eu sempre estive, irmã», ele respondeu, sua voz alterada, como se houvesse algo sinistro nela. Você não entendia. Uma aura pesada cercava a figura dele, e viu uma ruga profundamente cínica em seu rosto, como se ele estivesse ali apenas para ridicularizá-la. «Esse lugar, esse poder, é tudo nosso.» Mariana sentiu um nó na garganta. «Mas você se tornou uma sombra. O que aconteceu com você?» Gabriel sorriu de forma grotesca. E aquela expressão era um espelho distorcido do irmão que ela tanto amava. «Eu vi o que você não viu, a verdadeira natureza da nossa família. Não apenas herdeiros de uma ameaça, mas controladores da verdade. É o que nos une, Mariana. Junte-se a nós.» Mariana olhou para Robério, que estava naquele abismo em busca da luz. «Você está certo!» Robério gritou, com os olhos se acendendo como chamas. «Gabriel, se você se juntar a nós, podemos controlar isso. Podemos moldar o futuro.» O chão sob eles começou a tremer de forma descontrolada. O poder da entidade crescendo e um tempo parecia encolher.
Mariana estava com medo. O caos agora era palpável. Gabriel, não! Isso não é você! Gabriel se transformou em uma sombra grotesca. Antes de te dar era para a morte. Agora vou me tornar tudo o que você nunca será. Ele desviou o olhar para a entidade, e a luz que antes parecia um abrigo, agora pulsava como uma advertência. A caverna chorava em dor, e o ar ficava espesso com a turbulência. Então, como se respondesse al conflicto, uma série de fisuras explodiu alrededor de ellos. As paredes desmoronaron, envoltos en un brilho perturbador. O caos os engoliria, e Marina sabia que a única escolha estava se tornando cada vez mais clara. Chega! As palavras de Mariana ressoaram como um eco de determinação. Ela sentiu energia dentro dela, emergiendo del núcleo. La conexión pulsaba, una explosión de fuerza que podría decidir quién viviría o morrería. Assim, ela se virou para Robério e Gabriel e gritou: "Decidam quem vocês realmente são." E antes que pudessem responder, a caverna começou a fechar. Ao perceber a tragédia iminente, Mariana entendeu que o poder não estava apenas nas mãos dela, mas nas mãos de todos. A escolha estava sendo feita, mas o abismo se abria, e enquanto a luz e a escuridão travavam uma batalha, um grito emergiu, não só do chão, mas dos corações deles. E nas profundezas daquela caverna, uma nova revelação começou a se desdobrar. Assim, Mariana ficou paralisada. O que a verdade escondia? O que realmente estavam dispostos a sacrificar? O tempo estava se esgotando, e a única certeza era que o futuro dela e de todos dependia da escolha que faria. Mariana estava paralisada. O que a verdade escondia? O que realmente estavam dispostos a sacrificar? O tempo estava se esgotando, e a única certeza era que o futuro dela e de todos dependia da escolha que faria. Mariana, a voz de Robério cortou o silêncio, implorando por ajuda, mas a cada segundo que passava, a conexão dela com ele tornava-se mais confusa, misturada com uma sensação de traição. "Me ajude! Eu posso mudar! Eu sou seu pai!" Ele estava prestes a cair no abismo, e a urgência na voz dele fez seu coração disparar. "Não! Isso não é justo!" Ela gritou, sentindo a tensão crescer em seu peito. A sombra de Gabriel estava se expandindo, e a caverna tremia sob seus pés. O pânico começou a dominar o espaço, enquanto ela lutava contra uma decisão insuportável. O que deveria fazer? Então, como se a realidade tivesse entrado em colapso, tudo aconteceu de repente. Uma explosão ensurdecedora sacudiu a caverna. O chão se abriu com um estrondo, e uma onda de energia envolveu todos eles. Mariana viu Robério sendo puxado para a fenda, e ao mesmo tempo a figura de Gabriel se contorcia, a sombra distorcendo-se em algo horrível. "Mariana!" Robério gritou, e antes que pudesse responder, uma luz intensa irrompeu do núcleo, iluminando cada canto da caverna. Uma sensação de elevação, como se o próprio chão estivesse vibrando com uma e a escuridão. Algo totalmente inesperado surgiu. Uma figura gigantesca emergiu daquela fenda. Uma espécie de holograma flutuante de um homem. Suas feições eram familiarmente indistintas, mas impossivelmente poderosas. Era Joaquim, seu avô, que havia desaparecido anos atrás. "Joaquim!" Mariana exclamou, as lágrimas brotando em seus olhos. "Você está vivo?" O espanto tomou conta dela. Ele estava ali, como um espírito guardião. "Eu voltei para prevenir a catástrofe que se aproxima. Vocês não percebem que estão manipulando algo muito maior do que imaginam?" A presença dele era opressiva, mas ao mesmo tempo reconfortante. "Gabriel, Robério,
É hora de vocês escolherem: continuar nesse caminho de destruição ou buscar a redenção. A caverna começou a tremer intensamente, e o suor escorreu pela testa de Mariana. O que estava prestes a acontecer? Ela não podia confiar em Robério, mas Joaquim era sua única esperança. Sem mais tempo a perder, a luz que emanava do núcleo começou a pulsar, ecoando a força ancestral de suas raízes. Joaquim, por favor, ajude-nos! Ela gritou, o desespero tomando conta dela. E ele, com um olhar sério, respondeu: Mariana, a verdade que você procura está dentro de você. E o que é necessário sacrificar pode não ser o que você esperava. Aquelas palavras pesaram na mente dela. O que quer que estivesse escondido no fundo de sua alma era o que realmente precisava enfrentar. Antes que pudesse processá-las, a fenda se expandiu, e Robério e Gabriel foram tragados para a escuridão. Não, espera! Ela estendeu a mão, a angústia quase a sufocando. A luz começou a se fechar, e a caserna em minutos tornou-se um território de desespero. Com um último olhar para a figura de Joaquim, a verdade atingiu Mariana como um raio. Eu sou a chave, mas talvez a escolha seja diferente do que imaginamos. A ideia inundou sua mente, revelando a conexão entre eles, e encolhendo-se de dor, Mariana gritou: Não vou deixar vocês se perderem. E naquele instante, enquanto a realidade começava a se desvanecer, o chão se dividiu, mostrando que por trás da história familiar havia algo mais sombrio. Um segredo devastador que poderia mudar o que conhecia para sempre. E enquanto a luz se expandia, Mariana percebeu que talvez Joaquim não fosse o único que ela teria que enfrentar. À medida que a caverna se desmoronava, as sombras começaram a falar, murmurando segredos antigos que a ligavam ao núcleo e a um destino que ela nunca imaginou ser seu. O que mais estava prestes a ser revelado? Quem realmente era Mariana? Enquanto a escuridão a puxava, a única certeza era que tudo o que conhecia estava prestes a mudar de uma vez por todas. Mariana estava em um turbilhão. Tudo ao seu redor era caos e incerteza. A luz da entidade pulsante iluminava a caverna, mas ao mesmo tempo, ela se sentia presa entre as sombras de Robério e Gabriel. O coração dela batia como um tambor, acelerando com cada segundo que passava. A urgência a envolvia, e cada decisão parecia um abismo a ser enfrentado. Mariana, me ajude! Robério gritou, sua voz cheia de desespero, enquanto a sombra dele se contorcia, lutando contra as correntes de trevas que ameaçavam o consumir por completo. A escolha é sua. A luz da entidade vibrava, e a presença do avô ecoava nos pensamentos dela. Você é mais forte do que imagina. Mariana respirou fundo, sentindo o poder que pulava à sua volta. Essa energia precisava ser usada. Mas de que forma? Só havia uma saída. Eu escolho. As palavras saíram trêmulas de sua boca, e seus olhos se encheram de determinação. Escolho a luz. Naquele instante, a luz do núcleo brilhou ainda mais intensamente. E tudo o que havia ao redor delas começou a se agitar, como se a própria terra estivesse respondendo. A energia envolveu Robério e Gabriel, e por um momento a caverna ficou em silêncio. O que você faz? Robério perguntou, um sussurro de medo na voz. Eu estou oferecendo uma chance, Mariana disse, o coração pulsando forte. Estendeu as mãos em direção aos dois, como se pudesse resgatar a humanidade que ainda restava neles. E naquele instante, a luz os abraçou. O que aconteceu em seguida foi como uma tempestade. As sombras tentaram engolir a luz, mas a energia pulsante expandiu-se, cada vez mais forte.
até que uma explosão de cores irrompeu na caverna. A tensão acumulada se desfez em uma onda de calor e luz. Quando a poeira assentou, Mariana viu Robério e Gabriel caídos no chão, suas formas agora despojadas do horror que os consumia. Mariana. A voz de Robério estava debilitada, como se ele estivesse voltando de um mundo distante. Você me resgatou. Aquelas palavras trouxeram um fôlego novo ao coração dela. A dor tinha sido intensa, e ao olhar para seu pai, Mariana percebeu que a redenção estava ao alcance. Mas a verdade ainda pairava no ar como uma sombra. Eu não posso confiar em você tão facilmente, Robério. Eu sei, ele respondeu, um fio de tristeza na voz. Mas prometo que vou me redimir, em nome do passado e do que ainda podemos construir juntos. Mariana sentiu um misto de alívio e desconfiança. Poderia realmente acreditar nessa mudança. Havia um futuro ali, mas o que restaria de seus sentimentos confusos? Ao olhar para Gabriel, viu um semblante de esperança que antes parecia perdido. Ele tinha a chance de ser mais do que apenas uma sombra. Olhando ao redor, a caverna começou a se recuperar. A luz que emanava do núcleo preenchia cada canto, trazendo vida a um lugar antes repleto de trevas. Precisamos ir. O núcleo está seguro, mas não por muito tempo. Sofia apareceu. Sua voz carregando a urgência necessária. Enquanto caminhavam para a saída, a sensação de que havia muito mais a ser descoberto ficou gravada em seus corações. Mariana sabia que a batalha estava longe de terminar. O que mais seus passados poderiam revelar? E qual futuro teriam, realmente, em suas mãos? Quando finalmente emergiram para a luz do dia, os três pararam à beira da cratera que havia se aberto. O céu estava limpo, mas algo ainda pairava no ar. Um mistério a ser desvendado. As escolhas de cada um ecoavam nas profundezas de suas almas. Mariana olhou para os dois homens que eram, simultaneamente, seus laços e sua dor. E uma nova determinação nasceu. Nossa jornada pode estar apenas começando, sussurrou ela, enquanto o vento sussurrava promessas de desafios e esperanças. E com isso, ainda havia um eco de dúvida. Quem seriam eles agora? Antes que pudessem responder, um novo tremor percorreu a terra. Mariana voltou-se para o horizonte. Um frêmito de ansiedade tomava conta. Dela, o núcleo poderia estar seguro, mas a verdade do que estava por vir ainda era um caminho desconhecido. E é aí que você entra. Se inscreva imediatamente no canal para ficar por dentro da continuação dessa história emocionante que vai abalar suas estruturas. Esmague ese botón de like agora para alimentar o algoritmo y dejar que más pessoas conheçam essa trama incrível. Inunde a sesión de comentarios con sus razones y teorías sobre el futuro de Mariana y los demás personajes. Y, si você es un verdadero fan, compartilhe instantáneamente ese vídeo con pelo menos 5 amigos que precisan conocer ese desfecho bombástico. Este es momento para demostrarse apoyo. No espere ni más un segundo. Vamos juntos nessa jornada.